Irmãos e irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa reflexão. Hoje, dia 19 de junho, nós estamos na 11ª semana do tempo comum, sábado. Damos continuidade à nossa reflexão e leitura da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda das cartas, hoje no capítulo 12, versículos de 1 a 10, Paulo insiste no tema da fragilidade humana, não para lançar, a partir da consciência da própria fragilidade, o homem numa espécie de abismo de incredulidade ou de entrega à tentação ou a qualquer força que pareça levar o homem para o abismo e distanciá-lo de Deus. A intenção de Paulo é outra. É a gente entender que a fragilidade é exatamente o lugar certo da consciência da proximidade permanente do nosso Deus. Ou seja, a fragilidade nos evita o entorpecimento que a sensação de alguma segurança ou força pode nos oferecer, no sentido de a gente se enxergar autossuficiente. Isso significa dizer, como o próprio Paulo conclui a leitura de hoje, né, que quando eu tenho consciência da minha fragilidade, da minha fraqueza, e com ela da necessidade de que o Senhor esteja sempre por perto e seja Ele nossa força, seja Ele nossa segurança, nosso esteio, aí a gente deixa de ser propriamente fraco, não em si, mas pela consciência e a invocação permanente do Senhor ao nosso lado, nós passamos a ser fortes, porque Ele, que está sempre ao nosso lado, conosco, nos faz fortes. No fundo, é uma questão já levantada por Paulo na reflexão, na segunda carta aos Coríntios, que temos acompanhado ao longo desta semana. Paulo até fala em algum momento que, tendo testemunhado muitos dons espirituais e a ação de Deus na vida de tanta gente, entretanto, ele tem um cuidado, ele evita a atitude de gloriar-se, para que ninguém faça dele uma ideia superior àquilo que realmente ele é, e que para a grandeza das revelações de Deus, da ação de Deus, da presença de Deus, sempre se sobressaia qualquer desejo de autoexultação. Paulo tem consciência de que para isso lhe foi espetado na carne um espinho, que ele até pediu a Deus que fosse afastado dele. Ele disse que rogou 3 vezes ao Senhor que afastasse dele certamente alguma tendência, alguma dificuldade que sempre levava a pecar, mas ele ouviu do Senhor: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Então fica clara a conclusão do texto, a partir da própria experiência de Paulo, que, consciente da sua fragilidade, se sentiu tentado a pedir ao Senhor que livrasse, que retirasse dele a fragilidade, e ouviu como resposta que a fragilidade pode ser a garantia de que ele sempre terá o Senhor por perto, porque a consciência dela acompanha sempre a consciência de que nossa força é, sim, o nosso Deus. E o Evangelho de hoje nos propõe, no capítulo 6 de São Mateus, exatamente uma reflexão sobre a providência divina, esse cuidado permanente do Senhor em nossa vida. Frases como no versículo 24, do capítulo 6, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Que é a certeza de que o Senhor em nossa vida é providente, então não convém colocar confiança, fiar toda a certeza e garantia que a gente pode ter vida fora em outra coisa que não seja aquele que é o nosso Deus.
Que essa reflexão nos acompanhe no dia de hoje, que a consciência da nossa fragilidade nos ajude a não julgar, a não se achar melhor, a não estabelecer em relação ao outro nenhum tipo de juízo que de alguma forma desmereça alguém em virtude das lutas, das dificuldades que enfrenta, mas sim talvez uma oportunidade para apresentar ao outro uma metodologia que é nossa vida fora. Confiança na providência divina, Ele cuida de nós, é o nosso tudo, e certeza de que a consciência da nossa fragilidade nos faz um pouco mais fortes. Um dia abençoado para todos.